questões muito concretas para lhe fazer. A primeira, sobre a recente polémica por causa do Instituto Português do Sangue. Não há muito tempo, na blog Conf, o Primeiro-Ministro disse que iria averiguar a posição do Presidente do IPS, Gabriel Olin, relativamente à doação de sangue por homossexuais. Poucos dias depois, no entanto, veio uma entrevista no I, em que Gabriel Olin não só não se retrata das suas declarações, como vem dizer que considera uma provocação a alguém que queira dar sangue e que se apresente assumidamente como homossexual. Nesta entrevista, ele diz ainda ter o apoio da Ministra da Saúde e que não lhe foi retirada a confiança política por parte do Primeiro-Ministro. Aquilo que eu te pergunto é, primeiro, qual é a sua opinião e como é que é sustentável manter um cargo público com um Presidente que tem declarações deste tipo? Sim, eu vi essas declarações. Devo dizer-vos que apreciei as declarações de José Sócrates quando surgiu a primeira polémica, porque, enfim, o Primeiro-Ministro não tem que estar informado detalhadamente de todas as questões, mas a resposta parecia razoável, ia informar-se e achava estranho que pudesse haver qualquer princípio de preconceito. O facto é que depois não voltou a falar do assunto, não sei se alguém lhe perguntou, mas enfim, não voltou a falar do assunto, e o Dr. Gabriel Olin não perdeu a oportunidade para mostrar que depois da palavra do Primeiro-Ministro era ele que tinha a última palavra. E invocou, não sei se o santo nome de Deus em vão, mas pelo menos o da Ministra, para dizer que estava protegido pela Ministra. Agora, o que me chocou mais nas declarações dele, eu creio que há aqui três aspectos. Há um aspecto puramente da proteção da saúde pública. É evidente que o tratamento dos inquéritos prévios e a verificação da qualidade das amostras de sangue tem que seguir os melhores padrões científicos sem qualquer dúvida. Portanto, nunca pode haver, em tudo o que a ciência nos possa garantir, não pode haver qualquer dúvida de que qualquer pessoa que recebe uma dádiva de sangue no serviço de saúde está protegida tanto quanto a ciência a pode proteger. E, portanto, esse princípio tem que ser aplicado sempre. Mas, naturalmente, aplica-se a todos os comportamentos de risco. Ou seja, um heterossexual que utiliza sem proteção a prostituição ou tem relações desprotegidas é sempre um fator de risco, como é um homossexual que faça o mesmo. Portanto, comportamentos de risco são comportamentos de risco e devem ser sempre evitados. Agora, o Dr. Olin não só quis reafirmar um princípio de discriminação por grupo, o que é de si extremamente grave, como foi muito mais longe. A ideia de que um homossexual que não o declare deveria ser preso por isso, ou seja, deveria haver uma espécie de perseguição, enfim, não sei bem qual é a ideia que ele tem, mas quer dizer, o que é que a polícia faz? Vai atrás das pessoas, saber o que é que elas fazem, entra em casa delas, pede aos vizinhos que digam alguma coisa, enfim. Eu acho que tornou-se um universo paranoico de alguém que tem pouca preocupação com o que diz e que é muito insensato. Eu creio que isso eram boas razões para que ele fosse substituído, enfim, se a Ministra da Saúde tivesse alguma atenção a este aspecto, mas, enfim, parece não ser o caso. Mudando agora de assunto, mas também para outras declarações, nesta feita um comentário feito por Manuela Ferreira Leite relativamente aos impostos e à taxação daquilo que sei muito falado agora, a taxação dos ricos, em que Manuela Ferreira Leite diz: deixe o rico comprar o iate. Como é que comenta esta proposta sobre a taxação dos bens de lucro? É esta também a proposta do Bloco de Esquerda? Se não, qual é a proposta concreta do Bloco em termos de matéria fiscal? Bom, eu tenho alguma dificuldade em comentar as posições da doutora Manuela Ferreira Leite, porque ela acha pouco importante, eu acho muito importante, e acho muito grave que ela não tenha apresentado um programa para o debate público. Na verdade, o Bloco de Esquerda fê-lo há algum tempo atrás, o Partido Socialista fê-lo esta semana, nenhum outro partido o fez. E eu, enfim, como sabem, o Bloco de Esquerda tem promovido uma série de comícios, creio, já vamos no 25º ou qualquer coisa assim do género, para apresentar o programa todas as noites, hoje à noite na Ericeira, se quiserem estar presentes, numa praça de cada vila ou de cada cidade, em que se discute com as pessoas o programa, e faço-o porque existe esse programa, porque as pessoas o podem ver, porque podemos discuti-lo. Eu acho que a política tem que ser isso, a política tem que ser a capacidade de expor posições, de receber críticas, de a submeter à discussão, enfim, de alguém poder ler e dizer isto está bem, isto está mal, eu penso isto, eu penso aquilo. É assim, a doutora Manuela Ferreira Leite entende que o segredo é a alma do negócio. Quando ela descortinou, no entanto, esse véuzinho do segredo, dizendo dos ricos e dos iates, eu creio que não percebo muito bem o que é que ela quer. Os iates já são considerados bem de luxo, já têm um imposto especial. E, verdadeiramente, nenhum problema se resolve sabendo como é que o iate é tratado, do ponto de vista fiscal.
era muito mais relevante saber o que é que o PSD, ou já agora o que é que o PS, enfim, porque também não se sabe o que é que pensa sobre isso, nos diz em relação ao facto de daqui a 1 ano ou 2, quando terminar a isenção do déficit público nos termos do critério do Pacto de Estabilidade, se for reconstituída a obrigação do corte na despesa pública, por causa da crise orçamental. E verdadeiramente o problema que interessa saber não é o hiato dos ricos, é o dinheiro que não pagou impostos, que é predominantemente dos ricos, será também de algumas outras pessoas, de alguns criminosos e de algumas outras pessoas. Mas enfim, em Portugal tem neste momento depositado nos offshores 30 mil milhões de euros. Cerca de 30 mil milhões de euros. Portanto, é dinheiro que não pagou impostos. A cobertura orçamental que era dada, se uma parte significativa, digamos, 2/3 deste dinheiro, fosse recuperado do ponto de vista fiscal, das obrigações fiscais, era muito mais do dobro do que o buraco dos 8% que nós vamos ter este ano no déficit orçamental. É nessa proporção que a doutora Manuela Ferreira Leite tem que ser desafiada, porque, na verdade, como economista que é e como, enfim, pessoa que fala de política de verdade e de transparência, não só não nos diz nada sobre a política económica, como deixa umas boutades, enfim, com pouca graça e, sobretudo, com muito pouco efeito prático. Portugal precisava de outras medidas fiscais e de outras formas de rigor fiscal a que o PSD sempre se tem oposto. O PS também se opôs nesta legislatura, como, por exemplo, o acesso às contas bancárias para a verificação das contas, como existe em Espanha, ou em França, ou nos Estados Unidos, ou noutros países. Mas, enfim, o PSD tem um triste destino sobre isto, é que era sempre contra quando estava no poder, quando passou à oposição passou a ser a favor, mas, enfim, opõe-se quando pode, aceita quando não pode e ficamos um pouco nessa incapacidade. Enfim, apesar de tudo, pelo menos nessa medida, podia ter havido avanços importantes em Portugal neste ano, mas, como saberão, o Partido Socialista tinha no programa há 4 anos atrás, já não tem no programa este ano, e durante estes 4 anos votou contra as medidas que o poderiam ter permitido e, portanto, nunca houve nenhuma alteração significativa sobre o acesso às contas bancárias e, portanto, os ricos continuam na sua tranquilidade de sempre.